Começamos agora mais um episódio do LucraCast, seu podcast de empreendedorismo, negócios. E hoje nós vamos receber aqui um casal muito bacana, que vai estar compartilhando aqui um pouco da sua história e muito conhecimento e experiência, né, no empreendedorismo, no business, da saúde, da estética aqui na cidade de Goiânia. Então eu gostaria de receber aqui, e com certeza vai fazer diferença no nosso podcast, a doutora Cristiane e o doutor Matheus, onde eles são dentistas, proprietários da clínica Zaya, né, do grupo Zaya aqui em Goiânia, e eles vão estar compartilhando aqui conhecimento, a gente vai estar batendo um papo e com certeza pode pegar aí o papel e a caneta e anotar que para você que empreende na área da saúde e da estética, para você que é um prestador de serviço e precisa melhorar o seu posicionamento, o seu brand, a sua marca pessoal, com certeza vai fazer bastante diferença. Sejam bem-vindos. Eu queria que primeiro vocês se apresentassem, vamos começar dando a honra para a dama, para você falar um pouco de você, da sua carreira, como que você começou, né, nessa área da saúde e provavelmente no decorrer da sua carreira você partiu aí para o lado da estética. Fala um pouco para nós, para que eu e nossos telespectadores possam conhecer um pouco da sua história. Oi, tudo bem? Prazer, Maicon. Obrigada, viu, pelo convite. Sou admiradora aí do seu trabalho. Acho extremamente válido e importante. A gente está falando sobre esses assuntos. Meu nome é Cristiane Gonçalves, né? Co-proprietária na Zaya Complex, aqui em Goiânia. Sou dentista por formação. Trabalho também na parte de reabilitação, mas me especializei na parte de harmonização orofacial. Então, a parte de estética de face é meu foco, assim, atualmente na minha atuação clínica. Mas, logicamente, a gente nunca deixa de priorizar a parte da saúde, né? Então, saúde sempre em primeiro lugar e o bônus da cereja do bolo vem a estética. Bacana, bom demais. História muito bacana. Agora é você, Matheus. Fala um pouco para nós. E aí, assim, Maicon, tudo bem? tudo ótimo. E um tanto quanto assim, é diferente, né? Nós vamos falar lá na frente. E um dos grandes segredos é empreender em casal, né? Muitas pessoas acham que é difícil, né? Conflituoso, né? E com certeza tem os desafios, mas vocês têm tido bastante resultado. Fala um pouco também aí do seu início, da sua história. E você já pega esse gancho aí que já fica como a primeira pergunta. Quais que são os desafios de empreender em casal? Obrigado por estar me chamando aqui para o seu podcast. Fico muito lisonjeado. Primeiramente, meu nome é Matheus Teixeira da Silva, né? Sou co-proprietário da Zaya Complex, uma empresa que tem como principal fator a gente dar para os nossos pacientes uma estética do sorriso, uma estética facial, né, saúde bucal, todo esse complexo de saúde e estética. E o que eu vejo muito aí, né, nas clínicas odontológicas, né, que tem sócios, é muito problemas com, né, quem que quer mandar mais, quem que quer mandar menos, né, aquele sócio que você tem um problema. E eu e a Cristiane não temos esse problema não, porque nós dois, cada um tem a sua parte, né? Cada um bem separadamente. Eu mexo com a área, ela mexe com outra. A parte de gestão também são tudo separados, então a gente não tem conflito algum, é tudo uma harmonia muito grande lá na clínica. E é muito bom, né? Não tem o que reclamar, diferente de outras pessoas que têm sócios, né? Que pode ter problemas, né? Futuramente, depois, ter um problema futuro, mas não. Aqui na Zaya é muito harmonioso o processo de eu e da Cristiane. Bacana, bom demais. Essa questão dos desafios, né, de empreender, um dos pontos que você falou aí que eu acho que é bastante importante é as funções bem definidas. Tanto quanto não são maridos e mulheres, né, sociedade onde os parceiros ali não são cônjuges, e quanto são cônjuges, essa função, essa questão de dividir as funções é primordial. Cada um saber as suas tarefas, né, cada um saber o seu papel, porque inevitavelmente em algum momento vão haver algumas cobranças, mas esses papéis estão definidos, como você bem pontuou, com certeza a chance de sucesso é muito maior e vocês são prova disso, né? Os resultados de vocês vêm aí para nos mostrar. A segunda pergunta, né, depois dessa questão dos desafios de se empreender, eu queria entender na prática,
Para vocês, né, individualmente, o que vocês entendem como posicionamento digital, né, e de alto valor? Hoje a gente sabe que na área da saúde estética, geralmente as pessoas, os profissionais, quando se formam, eles têm ali um pouco de dificuldade de iniciar, né, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de se posicionar, e principalmente hoje no digital, porque a gente sabe que hoje a maior parte do tempo as pessoas estão aqui, redes sociais. Então, a gente costuma falar aqui no Instagram, quem não está vendendo, está comprando. E nós, como profissionais, automaticamente a gente está ali vendendo a nossa marca, a nossa imagem, o nosso produto, o nosso serviço, e inevitavelmente as pessoas vão estar aqui. E o Instagram, a gente sabe que ele não é uma ferramenta de compra, ele é uma ferramenta de entretenimento. Mas as pessoas, quando elas são, entre aspas, abordadas por bons profissionais como vocês que se posicionam, que sabem agregar valor no seu trabalho, acaba que as pessoas costumam e acabam por comprar aquilo ali. Com certeza, acho que vocês devem ter um percentual alto dos clientes que são da clínica que vêm do Instagram, né, realmente vem de indicação e de reposts que vão sendo, a pessoa começa a curtir e vai vendo o posicionamento de vocês. Para vocês, individualmente, pode começar doutor Cristiano e depois doutor Matheus, o que vocês entendem com posicionamento de alto valor, principalmente ali no digital? Excelente, né? A pergunta assim e o posicionamento que você está falando. Eu acredito muito na intencionalidade, na conexão. Então, você precisa ser intencional. Intencional em que sentido? Em saber qual que é o seu público-alvo, né? A forma de você se comunicar e se posicionar para você conseguir gerar uma conexão pessoal, porque a pessoa não compra um produto ou um serviço, ela compra você. Porque ela gosta de acompanhar, assim, o seu lifestyle, a forma como você se interage, a forma como você se conecta, né? É a forma como você recebe, trata, né? E humaniza o seu atendimento, no nosso caso, que é na parte de serviços de saúde. Então, assim, a estética, ela é importante porque ela é a vitrine virtual do nosso trabalho. Então, acho que o Instagram, além de gerar a parte de entretenimento, você ter o seu feed, né, bem harmonizado, ele também serve como uma vitrine virtual. Então, ele também vai gerar um desejo, ele vai despertar talvez o interesse que aquela pessoa talvez não tivesse num primeiro momento. Então, ele interagindo ali no seu perfil e ele vendo relatos, né, de pessoas que já passaram pelas suas mãos, que se sentiram verdadeiramente tocadas, transformadas, né, valorizadas através do seu trabalho, isso sim é um diferencial na conversão. Então, eu não acredito na venda, seja do produto ou do serviço, como algo imparcial. Eu acho que você tem que ter uma intenção e uma conexão para que isso seja convertido através do resultado do seu trabalho. Perfeito. Que aula, hein, Matheus? Isso aí. Agora subiu a régua. Essa câmera também, agora pode meter bronca. Agora Então. subiu a régua, mas eu sei que você não vai deixar para trás, não. Porque, assim, boa pergunta. Realmente é o que as pessoas mais querem saber, né? Justamente isso. Como lidar com a internet, como causar desejo, como mostrar que você é um excelente profissional, como gerar valor. Então, a gente tem o Instagram, que é uma vitrine da sua vida. Realmente, igual a Cristiane falou, ali é onde está tudo. Então, e você não tem que vender no Instagram, você tem que causar desejo. Vender sem vender, né? Vender sem vender. A gente tem que causar desejo para o nosso cliente, né, para o nosso paciente, onde ele veja valor em tudo que a gente está fazendo. Ele tenha desejo de estar participando daquele processo, de acompanhar a sua vida, de ser mais um cliente seu. E não de consumir um serviço ou um produto especificamente. E sim de fazer parte daquele processo que ele acompanha dia após dia. Bom. É isso que vai gerar um valor agregado ao seu serviço, ao seu produto. Mas a gente está falando especificamente de serviço, que é algo que ainda gera mais valor ainda. Não tem limite. Uma caneta numa loja e em outra loja vai ter um valor muito parecido. Mas dependendo de quem vende, e se você vende essa imagem dessa pessoa, essa caneta, a mesma caneta, ela pode, na mão de outra pessoa, valer 10, 20 vezes mais. A gente tem o Seu Elias, né? Que é um dos barbeiros mais famosos aí do país. O corte de cabelo dele é muito fora da régua. Por que que é fora da régua? Por conta do posicionamento, da imagem. Alguns milhares de reais, né? Não, 10 mil reais. 10 mil para cortar o cabelo com ele. Pra você cortar o cabelo com ele. Mas cortar o cabelo com ele é uma experiência, né? Ele vai agregar não somente no ponto de vista das suas redes sociais, mas também ele faz toda uma experiência de... Ele te joga pra cima o seu valor. Porque você pagar 10 mil reais num cabelo, você tem uma condição financeira muito fora da curva. A mesma coisa, vamos dizer assim, de vários dentistas aí pelo país que cobram
200, 300 mil reais em 10 lentes de contato dental. Existe. E a pessoa que vai lá, ela sobe a régua também. Então, você vai buscando uma experiência. E você, no Instagram, você faz de tudo para que isso aconteça. Tendo um estilo de vida diferente, né? Mostrando o seu dia a dia, né? Mostrando o que você consome, o que você viaja, né? O seu estilo de vida e, além disso, ao mesmo tempo, trazendo isso para a clínica, todos os dias. Um pouquinho de cada vez, aquela pessoa vai acompanhar um ponto que ela não vai querer fazer lentes, ela vai querer ter uma experiência com você. Por isso que você consegue subir cada vez mais o valor do seu produto, do seu serviço. Perfeito, perfeito. Bela explicação. Um dos pontos que o Matheus pontuou, que eu acho bastante interessante, é as pessoas na área da saúde, da estética, principalmente na estética, eles que trabalham com reabilitação ali oral, lentes de contato dental, a doutora Cristiane trabalha com harmonização facial, as pessoas compram por desejo. Vários tipos de produto ou serviço, as pessoas elas têm a intenção de compra não pelo desejo, pela dor. As pessoas só compram por esses dois motivos, ou dor ou por desejo. Por exemplo, contabilidade. Ninguém amanhece cedo e fala, hoje eu quero contratar um contador. Então, geralmente, contabilidade é comprada pela dor ou para resolver algum tipo de problema ou para você ter segurança e tranquilidade para não ter diversos tipos de problema que pode comprometer seu patrimônio, seu dinheiro, seu caixa, sua empresa, sua família. Mas a estética, ela é comprada por desejo. E esse desejo, as redes sociais, elas são uma excelente ferramenta para que você possa despertar esse desejo através do seu posicionamento, através do seu trabalho, através da experiência que você proporciona para os seus clientes, para os seus pacientes, através do valor que você agrega. E isso, como eles bem comentaram, isso é um trabalho diário. Estimular esse desejo e fazer com que as pessoas olhem e desejem, queiram comprar aquele produto, aquele serviço, queiram fazer parte daquela experiência. E aí, quando você chega nesse patamar e como vocês postam ali um trabalho premium, um trabalho de resultados, várias pessoas relevantes compartilhando ali aquele trabalho, com certeza os resultados eles vão se maximizando e a empresa vai crescendo e você vai fazendo ali a sua carreira no empreendedorismo. Para a gente passar para a próxima pergunta, eu acho que essa pergunta e essa resposta de vocês vai ajudar muitos profissionais que eu acho que para vocês chegarem onde vocês chegaram, vocês provavelmente cometeram ali alguns erros ou passaram por algumas situações que fizeram vocês aprender o que fazer e muitas vezes o que não fazer, né? Às vezes a gente fica procurando a resposta, né, e o segredo para muitos problemas da nossa vida sobre o que fazer. Mas muitas vezes aprender o que não fazer vale até mais, porque a gente economiza tempo, economiza dinheiro. Então, o que vocês acham que é os principais erros, né, de profissionais de saúde, estética, prestador de serviço em geral, que eles cometem ele na hora de se posicionar, na hora de expor ali o seu trabalho, a sua marca, que dificulta com que eles cresçam? Acho que, assim, acho que é o primeiro ponto que eu falei em relação à intencionalidade. Então, talvez você não saber o que você quer se desenvolver, eu acho que é o principal erro. Às vezes a pessoa ela não sabe ao certo o que ela quer como um objetivo profissional, né? E Perfeito. você segregar, né, ali afunilar, né, ser mais seletivo no seu objetivo, isso vai fazer com que você tenha uma intencionalidade real e que você consiga se desenvolver e se comunicar melhor, né, com o seu público-alvo. Acho que esse seja o principal, assim, quesito que dificulte isso no início. Então, assim, erros e atrogenias mesmo, que a gente fala ali de um erro técnico, alguma coisa assim, a gente nunca chegou a cometer, não. A gente sempre trabalha muito na parte de retrabalhos também. Então, às vezes, a pessoa tem uma experiência ali negativa, né? E ela já chega ali emocionalmente fragilizada, ou com um trabalho que ficou aquém da expectativa dela. Então, talvez um erro seja o profissional gerar uma expectativa que ele não consiga suprir. Porque a estética, ela também é subjetiva. Então, o que é bonito para você não necessariamente vai ser bonito para mim também. Então, a questão da intencionalidade, a questão da seletividade e acredito eu também na quebra da expectativa do resultado do paciente também, né? Você conseguir ter uma conversa com o seu paciente, entender quais são as expectativas dele, alinhar as necessidades que ele precisa e o que você consegue entregar de resultado para ele de uma forma individualizada e humanizar esse atendimento, porque se trata de um serviço e não de um produto. Acho que em relação a isso. Perfeito. Assim, o que eu vejo de principal erro, tem alguns, né? O principal, vamos botar aí. O dentista, ele chega no mercado de trabalho, ele não sabe qual nicho que ele vai trabalhar. Público D, C, B, A. Ele faz meio que um apanhado geral e tenta atirar para todos os lados. E
Onde o público CD vai, o público AB não vai. Então, acaba tendo uma contradição de públicos. Ou é um, ou é outro. Então, não adianta ele dar o tiro para os dois lados. Ou ele escolhe CD ou escolhe AB. Então, eu vejo muito esse erro. Outro erro que eu vejo é querer pegar todas as especialidades. Se você realmente quer ter uma alta performance, criar uma imagem de autoridade, de valor, você tem que ser referência em alguma coisa. Porque se você for referência em tudo, você não é referência em nada. Né? Acho que sua área é a mesma coisa. Exatamente. Então, a minha referência é lente de contato dental. Se você olhar meu Instagram, só tem reabilitação oral de porcelana, laminados cerâmicos. Só vai ter isso. Vai ter canal? Não. Vai ter implante? Não. Vai ter harmonização facial? Não. Então, se você chegar no meu Instagram, você sabe que eu estou bem posicionado em uma área específica, onde eu sou autoridade. E isso você não vê. Você vai ver uma salada de fruta no Instagram do pessoal que está começando. Isso é um grande erro. Então, talvez também seja um erro por desespero, por tentar captar paciente de todos os lados. É compreensível, né? Mas, assim, tem esses grandes erros e também um grande erro é não saber vender, não se especializar em vender. Achar que executar é o mais importante. Essa questão da venda é um desafio, né? E eu falo isso para muitas pessoas. Se você é um dentista mediano que vende bem, você é mais bem sucedido do que um dentista excepcional que vende mal. Perfeito. Então, existem esses pequenos detalhes aí que as pessoas têm esse erro. E outro erro que eu vejo muito é o dentista, ele não, vamos dizer assim, ele entrega um serviço e ele não se atenta para ver se esse paciente está realmente 100% realizado. E se ele não tiver 100% realizado, qual que é a sua obrigação? Porque um paciente falando mal fala mais alto do que 10 pacientes falando bem. Falando bem. Então, você vai ter que fazer esse paciente sair 100% satisfeito da sua clínica. Eu vejo muito paciente chegando na minha clínica para fazer retrabalho. E o que acontece com esses pacientes? Não, eu fiz lá, não fiquei satisfeito, mas ele falou que era assim mesmo, eu ia acostumar. Não existe isso. Ou gostou ou não gostou. Se não gostou, refaz. Vamos deixar esse paciente 100% satisfeito, porque um paciente feliz indica outro paciente. E assim vai. Perfeito, perfeito. Vocês falaram vários pontos que para mim são extremamente importantes. A Cristiane pontuou bem em relação à questão do alinhamento de expectativa. A gente vê muitos problemas na área da saúde, da estética, de pacientes que às vezes não têm essa questão da expectativa alinhada e muitas vezes lá na frente dá um problema. Já vi processos, já vi ações judiciais movidas às vezes até por pessoas próximas a gente, porque não houve esse alinhamento de expectativas, não houve essa clareza na comunicação lá no início, e isso com certeza é extremamente importante. Outro ponto muito importante, e não só na área da saúde estética, mas para qualquer prestador de serviço, essas duas coisas que o Dr. Matheus falou, definição do público-alvo e nicho, você se especializar em algo. Tudo aquilo que você se propõe a fazer de forma especialista, livrando aí da parte geral, genérica, você tem mais resultados, você consegue dar melhores resultados para os seus clientes, para os seus pacientes, e você consegue subir a sua régua. Isso é em toda a área. Vamos pegar, por exemplo, a área da medicina mais tradicional. Quem geralmente ganha mais, quem geralmente tem uma carreira às vezes mais bem sucedida e consegue uma remuneração maior, escala maior? Um cirurgião plástico que trabalha com transplante capilar ou um clínico geral? Ou um pediatra que trabalha de forma genérica, por exemplo, com qualquer tipo de criança que não faz ali, às vezes, nenhuma segmentação por perfil de criança, ou um cirurgião cardíaco com pessoas 60 mais. Então, quanto mais você se especializa, quanto mais você nicha, quanto mais você torna-se especial, conhecendo ali um certo segmento, ou se especializando em um certo procedimento, ou em um certo perfil de paciente, com certeza você consegue ter bastante resultados. E eu vejo muita gente batendo cabeça nisso. Uma vez me deram um exemplo, meio vulgar, mas você está numa multidão de pessoas, você quer acertar alguma pessoa específica, você vai ter mais efetividade com metralhadora ou com sniper? Quando você define muito bem seu público-alvo, como vocês bem falaram, e quando você define aquilo que você quer atender, como você falou, você abre o seu Instagram, vai ter reabilitação oral, de laminados cerâmicos, todo mundo sabe que você entrega aquilo ali, então naquilo ali você se torna referência. Agora, quando você quer atingir tudo, quando você quer fazer tudo, acaba que muitas vezes você não se torna referência em nada. E não quer dizer a clínica, né? Porque a sua clínica
pode oferecer todos os serviços, mas você, enquanto profissional, agregando valor na sua marca, no seu brand, para você construir a sua autoridade pessoal, quando você se especializa em um público A, B, C, D, ou em um certo tipo de procedimento, ou uma área do corpo, com certeza você tem bem melhores resultados. Essas sacadas de vocês aí foram fundamentais e quem conseguir entender isso aí, eu vejo muita gente batendo cabeça por causa disso, e eu sempre tenho falado com meus clientes em relação a isso. Geralmente os especialistas, quem tem nichado em um certo segmento ou perfil de paciente, tem conseguido ter bem melhores resultados. Falar um pouco aqui sobre a parte de marketing, né? Vocês, acho que vocês têm uma equipe interna de marketing. Sim. Eu vejo que o marketing de vocês é bem feito e vocês têm uma constância bem bacana. Vocês são constantes. Se entrar todos os dias no Instagram de vocês, tem geração de conteúdo e é um conteúdo ali, com certeza, de bastante valor. O que vocês podem dar de dicas, né, para quem é da área da saúde estética em relação a essa questão de marketing? Tanto para quem já tem condição de ter algo mais estruturado, tanto para quem está começando ali, às vezes, usar a criatividade, mas conseguir fazer um bom trabalho, porque o posicionamento digital passa por essas questões do marketing, da mídia, isso com certeza é muito importante. E assim, a gente sozinho, a pessoa está ali atendendo, está ali fazendo procedimento, é praticamente impossível ela fazer tudo, né? Vai ter que começar, mas vai precisar de suporte. O que vocês podem dar para a gente de dicas? Nossa, e, gente, assim, né? Hoje em dia não tem como fugir disso. Antigamente pedia cartão, né? Ah, você fez seu tratamento, Cartão de né? visita, Tinha né? lista telefônica, né? Ia lá procurar. Hoje em dia, com certeza, é o Instagram. Não dá para ficar sem conteúdo. Logicamente que quando a gente começou, né? A gente não acreditava nessa abordagem. Vocês não acreditavam? Não acreditava. A gente achava que, tipo assim, meu Deus, será que eu vou ter que ficar fazendo vídeo, né? Ficar Não, mas a fazendo gente tá falando de story. 2019, por aí. 2019. Já tem muitos anos, né? Que a gente tá aí nessa parte. Então, assim, a gente falava assim, meu Deus, né? Será que se a gente contratar uma empresa, ele ir lá e captar, sei lá, 6, 8, 10 conteúdos pro mês, ter posts ali vai ser o suficiente? E a gente foi vendo que não. Que o que demandava resultado era constância, porque a gente precisava se conectar. Quando a pessoa acompanha, foi o que você falou no início, às vezes não tem o desejo, mas você precisa estimular esse desejo. E esse desejo, ele vai ser estimulado através da conexão. E essa conexão, ela só é gerada através da repetição de um comportamento. Então, quando a gente começou, a gente não era bom. Não sabia se comunicar, tinha vergonha. A qualidade do conteúdo, né? Não era boa. Hoje em dia eu olho e fico, meu Deus, como é que eu tive coragem de começar assim, né? Mas que bom que começamos. Então, mesmo que você não saiba o que você está fazendo exatamente, da forma como você tem que agir, como você vai se conectar, apenas comece. E seja verdadeiro e transparente na sua forma de se comunicar, na forma de falar, na forma de agir, ter transparência nos seus atendimentos. Acho que isso sim fideliza o tratamento. Então, aquela pessoa ela vai falar assim: poxa, eu nem achei que eu precisava, mas vendo a forma como esse profissional se comunica, a forma como ele se conecta comigo, a forma como ele atende os pacientes dele, né? A experiência que você consegue gerar. Desde a parte do seu José recepcionando no estacionamento, a Marli, a Roseli, enfim, todo mundo ali conduzindo aquele atendimento, eu acho, né? Assim, acredito muito que tudo isso gera uma expectativa e uma vontade em passar por isso. E a gente só conseguiu isso quando a gente conseguiu estruturar de uma forma personalizada o marketing. E a gente percebeu que fazer 10, 15, 20 posts programados no feed não faria diferença. Que o Stories, né, que é o que gera ali a comunicação diária, você pegar o celular, se comunicar e ter alguém ali que faça a captação daquele conteúdo também. Acho que faz toda a diferença. Perfeito. Sim. Olha, Abordar, assim, o fato da pessoa às vezes não ter condição para isso, mas ela precisa começar, né? tem que começar. E também tem, voltando um pouquinho, tem a questão, igual a gente tá falando, de mostrar a excelência, você gerar valor através do Instagram, né? Gerar credibilidade profissional. Não adianta nada você vender tudo isso e chegar lá não condizer com a realidade. A entrega, né? A entrega, estrutura, tudo for uma mentira. Você não vai progredir, não tem jeito, né? E eu vejo muita gente que faz isso na internet. Vende uma coisa, entrega outra. Também não vai pra frente. Você pode ter até um deslumbre, assim, de um falso sucesso momentâneo e depois você cai num buraco. E em relação a como começar com marketing, você pode começar com seu celular. Seu Motorola, seu Samsung, seu iPhone, o que você tiver. O importante é começar. Botar a cara, né? Falar,
mostrar o que você conseguir desde o início, porque quem começa agora não vai ter dinheiro para contratar uma empresa de marketing, muito menos uma empresa fixa dentro do seu próprio estabelecimento. Então, o ideal é que você mesmo faça, coloque auxiliar para te ajudar, coloque a secretária para te ajudar, faça roteiros quando você chegar em casa, estude um pouco, baixe os aplicativos, sei lá, pega o tutorial no YouTube, na internet, aprende a mexer, aprende a editar, você mesmo faz em casa. Dá um jeito, né? Porque não vai ter ninguém que vai pegar sua mãozinha, te dar dinheiro, te dar funcionários, te dar conhecimento. Você vai ter que buscar isso. E tem que vir do zero. Se você tá do absoluto zero, vindo do absoluto zero, você mesmo vai ter que correr atrás disso, porque não tem outro jeito. Complementando a fala dele, eu acredito que, assim, para quem tá começando hoje, por exemplo, nisso, acho que é até mais fácil que quando a gente começou, há 5, 6 anos Não, é atrás. muito fácil. Hoje em dia tem Chat internet para GPT, pesquisar né? Internet, GPT, YouTube, a gente consegue tudo, né? Nossa. Você consegue personalizar, conversa lá com ele, a IA, né, vai te, assim, fornecer diversas possibilidades que, na verdade, a gente chegava em casa e ficava quebrando a cabeça. Meu Deus, como que eu vou transmitir isso de uma forma fácil, né, pra pessoa entender e tal. Era bem mais difícil lá atrás, Mas, né? assim, o que eu vejo que tá faltando muito, que tinha muito numa geração mais, assim, antiga um pouco. Não tô falando nem muito antiga, não. 5, 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, as pessoas desistem muito fácil de algo que é minimamente difícil. É muito difícil, não deu certo em 1, 2 semanas. Vou passar pra fazer outra coisa. Quando não tem constância, né? A constância tem que existir, não é 1 semana, 15 dias, 1 mês. Você vai colher frutos, 1, 2, 3 anos, todo dia ali, tentando, melhorando, se especializando. Aí você vai olhar para trás e ver, opa, ano passado realmente eu progredi. Você não vai olhar para trás de semana passada e falar, nossa, eu progredi. Não tem como, né? A gente vive uma falsa ilusão de internet onde tudo acontece absurdamente rápido, Rápido, né? puf, e você fica medindo a sua régua com a régua do vizinho, onde tudo acontece assim. Fulano ficou rico. Olha, fiquei rico em 1 semana vendendo tal coisa. Fiquei rico, faturo 2 milhões, comecei tem 2 meses. E aí as pessoas medem o sucesso delas com esses gurus aí que tem um deslumbre financeiro instantâneo. Então não existe isso. Existe trabalho duro, dedicação e constância. É isso que vai fazer você crescer e vai vir do zero. E aí quando você tiver constância e melhorar um pouco, você vai acrescentar, né, estruturas. Um celular melhor, um fone, uma lapela, um videomake, né, e vai contratar pessoas para te ajudar e para melhorar cada vez mais. Perfeito. Um dos pontos que vocês ambos falaram, né, de forma direta ou indireta, é em relação à questão da confiança. Para nós, prestadores de serviço, toda compra acontece depois do ciclo dos 3 Cs. Primeiro, a pessoa te conhece. Para isso, você tem que ter um excelente posicionamento digital, você tem que saber se mostrar, tem que saber se vender, tem que saber despertar esse desejo, gerar essa conexão. A pessoa te conhecendo, depois ela tem que confiar no seu trabalho. Só te conhecer, mas se você não desperta, se você não gera confiança, quando é indicação, a confiança ela vem mais rápido, porque ele é uma prova social, a pessoa indiretamente ela está validando o trabalho, né, de você como profissional. Mas quando não há uma indicação, essa questão da confiança é extremamente importante. E aí só assim você chega no terceiro C, que é o de compra. Então, primeiro a pessoa conhece, confia para depois ela comprar. Se ela não te conhece, você não se posiciona, se você é um excelente profissional, como eles bem falaram, mas você está escondido, você vai vender menos. E quem, às vezes, é inferior tecnicamente que você, vai vender mais. E se você sabe se posicionar, mas você não sabe despertar essa confiança, às vezes você tem que aprender a despertar e aprender também a esperar o tempo, ter a constância, porque geralmente, ainda mais para quando é procedimento, saúde, estética, às vezes a pessoa demora um tempo mais para confiar. Ela vai estudar, ela vai acompanhar, ela vai trocar ideia com pessoas para depois a pessoa comprar. Respeitando esse ciclo de 3 Cs em todas as áreas de prestação de serviço, você pode ter certeza que você vai ter melhores resultados. Algo que eu acho muito bacana na clínica de vocês, que inclusive eu sou cliente, sou também paciente deles, é a questão da experiência. O que vocês têm para falar para nós sobre a experiência, né, que vocês conseguem oferecer e aquilo que vocês podem dar para a gente também como dica em relação à experiência do paciente? Porque a gente vê que um atendimento, né, dentro da saúde estética, ele é composto de algumas fases. Por exemplo, a pessoa às vezes ela está ali seguindo vocês no Instagram, ela vai ter ali um sinal, vai despertar, o que a gente costuma chamar no comercial de levantada de mão.
Geralmente ele vai pedir um orçamento, vai querer marcar uma consulta, primeira parte. Depois ele vai chegar ali na clínica, e ao chegar ali na clínica é a hora da estrutura, é a hora da experiência surpreender aquele paciente. E essa questão da experiência, ela ajuda muito a venda, porque se a pessoa chega lá, às vezes você tem um excelente atendimento aqui no WhatsApp ou por telefone, a pessoa chega lá, a experiência é ruim, o atendimento é ruim, a estrutura é ruim, não condiz com aquela marca premium que às vezes você se posiciona, você não vai vender. E aí vem o final, que é o que o Matheus falou, gente, não adianta um bom posicionamento, não adianta um bom marketing, não adianta você vender muito se o seu serviço for ruim, se a entrega for ruim, porque você vai até vender muito, mas não vai vender sempre, você não vai permanecer no mercado. Depois vem a questão da entrega. Mas esse intermediário aí, que é a parte da experiência, da estrutura, para a pessoa se sentir bem. Eu vejo muitos stories, as pessoas postando locais da clínica de vocês, o cappuccino, o chocolatezinho que vocês dão ali. E isso a gente sabe que tudo é fruto de experiência, e tem muitos profissionais, né, no mercado que ainda não se atentaram para isso. E hoje as pessoas, elas pagam caro para ter experiência. Um cafezinho ali na esquina é R$2, R$3. Tem cafeteria que vende o mesmo café por R$25. Porque ele vai trazer o café, às vezes, para você mesmo coar ali na mesa, mas ele não tá te vendendo café, tá te vendendo uma experiência. E a gente pega um exemplo, vamos pegar uma água mineral qualquer, Aqualia, R$3, R$4, R$5. Uma água Voz é R$50, R$60, R$70. É só água? Não é água. Ali tem um valor agregado naquela marca, e com certeza beber a água Voz, estar com aquela garrafa, transmite também ali uma certa experiência. O que vocês têm a falar para nós sobre experiência do cliente, do paciente lá na estrutura de vocês? Eu acho que, assim, entre a divisão da sociedade, acho que nessa parte da experiência eu tenho grande parte, assim. É, foi o que você está falando, né? A questão da marca associada à experiência. Você deu os exemplos de água, por exemplo, né? Não é só a questão da água Voz, é você ter uma marca, né, com a sua assinatura. É o que faz diferença, acho que em primeiro lugar. Acho que a questão do nome também, por exemplo. Quando a gente pensou, né, na clínica e tudo mais, a gente quis criar uma marca que fosse de fácil identificação e que gerasse uma experiência, uma sonoplastia, né, bonita aos olhos do paciente, para que o paciente sentisse orgulho de estar naquele local. Então, acho que já começa aí, né? A questão da marca, do nome, que você pode até falar, né? Na questão da sua parte também sobre a importância do registro do nome. Bacana. Além disso, a questão da ambientação. Então, desde a parte do cheiro, da iluminação do local, a forma como a pessoa que vai estar recepcionando a modulação do tom de voz, a cordialidade em receber esse paciente. As pessoas já têm, assim, um estereótipo de que ir ao dentista, né, ir ao médico, você tem que ficar muito tempo esperando. Às vezes o cheiro do local não é muito bom. A questão das cores daquele ambiente pode assustar, né, o paciente. Ele pode ter experiências anteriores traumáticas. Então, o quanto você conseguir deixar um ambiente cheiroso, acolhedor, né, com experiências também agregadas em relação à parte, por exemplo, de espaço e degustação. Então, lá na clínica, se o paciente quer tomar um espumante, ele toma um espumante. Se ele quer tomar uma cerveja, ele vai tomar uma cerveja. Se ele quiser um cappuccino, um café, ele vai conseguir isso. A personalização do tratamento. Então, desde a forma como a pessoa está sendo abordada, a forma como ele está recebendo. Então, o chocolate lá, ele é personalizado. Ele tem um gosto exclusivo para a nossa marca, então a pessoa não vai conseguir comer aquele chocolate em outro lugar. Ele é exclusivo da Zaya. Isso tudo agrega valor e experiência. Então a pessoa até pergunta: nossa, que chocolate diferente, quero outro, né? E a gente fica super feliz porque é isso que a gente quer gerar, exclusividade, para que aquela experiência seja única. Então ele vai falar assim: ah, fui lá no meu dentista, na minha dentista, né? E aí o espumante que eu tomei lá, eu não tinha tomado em outro lugar. O chocolate que eu comi lá é incrível. E a questão dos espaços, quando a gente pensou nesse novo projeto, o que a gente pensava era em ambientação. Então, a gente tem empresário, né? Tem pacientes de todos os ramos, de diferentes personalidades, e a gente queria que tivesse espaços diferentes para que cada um se sentisse confortável da melhor forma possível. Então, a gente tem o espaço do café, tem a recepção lá principal, tem uma segunda recepção, se a pessoa quer um espaço mais intimista, às vezes uma mãe que está amamentando, não quer amamentar ali na frente de todo mundo. Então, a gente tem um espaço reservado para ela se sentir livre, confortável com o filho dela, né? A pessoa precisa entrar numa reunião ali, chegou um pouquinho antes, né, para ser atendido, ele tem um espaço para ele fazer a reunião dele ali tranquilo, enfim.
Se tem uma pessoa que é comunicativa, ela quer conversar, ela vai ter um espaço para ficar da Rosely, da Marli, para estar conversando. Então, tudo isso a gente tenta entregar, né, para o paciente como um todo. Perfeito, muita coisa, hein? É, Olha lá, Matheus, e você? Sobre a experiência do paciente, sobre toda aquela estrutura lá, o que você tem a dizer para nós? olha, experiência pode ter diversas formas diferentes, né? Tem a da estrutura em si, né? Tem do acolhimento, tem do atendimento. Então, a gente prioriza esse tripé, né? Que seja totalmente deslumbrante para o paciente. É o que vai fazer ter uma diferença, assim, significativa em relação aos outros profissionais, dos outros lugares que ele for. Como a Cristiane tinha falado da experiência, de todos os detalhes, né, da marca em si, das cores, né, da logo da clínica, do chocolate e tudo mais. Também a gente tem a parte da experiência pessoal, né, a experiência com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, que é algo também que a gente prioriza demais, né, cordialidade, tom de voz, como é tratado, os assuntos abordados, né? O paciente se sentir confortável naquele ambiente para que ele se sinta realmente abraçado, acolhido e ele não se sinta numa clínica odontológica. Ele realmente sinta que ele está numa casa com amigos, algo assim que não desperte nenhum medo, pânico nele. Essa é a intenção principal que a gente priorizou para a clínica, né? A Cristiane pensou em todos os detalhes na parte de estrutura e de cores, e a gente também pensou em todos os detalhes na parte de colaboradores, né, para que isso case e tenha uma união significativa, para que a gente entregue realmente aquilo que a gente deseja para o paciente, que é o quê? Um bem-estar, né? E principalmente que ele saia de lá feliz e não traumatizado ou falar assim, nossa, infelizmente eu vou ter que ir lá fazer outra consulta, meu Deus, é mais 2 vezes e a pessoa fica lá sofrendo porque ela vai mais algumas vezes. Não, não é essa a intenção. A intenção é que, nossa, que bom que eu vou lá semana que vem. Nossa, eu vou de novo lá, vai ter a recepcionista tal, vai ter a Cristiane, vai ter o Matheus. Nossa, são pessoas excelentes. Então, essa parte de união que a gente Humano, prega. né? Eu acho que assim, para complementar isso que ele está falando, para você, né, que é empresário, empreendedor, se você quer gerar uma experiência premium para o seu paciente, valorize o seu colaborador. Lá na clínica, cada um tem uma função em específico, né? Então, você sobrecarregar a sua equipe de trabalho não vai te gerar uma experiência legal, assim, para o seu público-alvo. Então, quem trabalha com a gente gosta de ter no nosso time, são pessoas com as quais a gente tem um relacionamento pessoal, que a gente quer saber como que aquela pessoa está se sentindo, quais são as necessidades especiais que ela tem na vida dela, que a gente possa melhorar, que a gente possa qualificar também a mão de obra dela, e tudo isso influencia no resultado final do seu atendimento. Então, lá na clínica, a gente gosta que os nossos colaboradores eles se empenham ao máximo para que o nosso paciente tenha o melhor, desde a parte do atendimento lá na entrega do carro no estacionamento até a finalização do resultado final com as fotos, com as fotografias. Então, tudo isso eu acho que é um diferencial num todo, né? Nós não somos nada sem pessoas. Nós precisamos de pessoas em todas as etapas do processo. Então, você valorizar quem está trabalhando com você ali todos os dias, com certeza aquela pessoa vai querer entregar também o melhor dela para o nosso paciente. Maicon, é impressionante como o processo, né, do tratamento do paciente, quando ele chega no final, ele tá tão ambientado, tão tranquilo no ambiente, que ele já fica, nossa, que hora que vai ser minha foto? Vou À fazer meu vontade, né? vídeo? Ele quer participar já daquele ciclo da clínica. Então, ele se sente integrado. E essa é a intenção principal. Uau, perfeito. Você concluiu, Cristiane, falando de uma parte já importante, que pra gente partir para a finalização de uma parte que é bastante importante também para quem empreende, para você empresário, e até para você que ainda não começou a empreender, mas pretende empreender, pretende abrir sua clínica, seu negócio, seu consultório, seu espaço, que é a parte ali da gestão. E quando a gente fala de gestão, tem vários tipos de gestão. Gestão financeira, gestão contábil, tributária, gestão de pessoas, gestão de compras, né? Tem vários tipos de gestão que vocês têm que fazer. E com certeza hoje vocês devem ter ali vários desafios. Hoje, o que vocês entendem que é mais difícil e quais são os maiores desafios de vocês hoje na parte de gestão? Já agora como empresários, não mais como profissionais, não mais falando de marketing, brand, mas essa parte de gestão mesmo do negócio como um todo. Porque a gente sabe que vocês se posicionam muito bem, a gente sabe que vocês têm tido excelentes resultados, mas a gente sabe que quanto maior o negócio fica, maiores as dificuldades que a gente tem de gestão. Aumenta o time, aumenta a quantidade de pessoas para lidar, quantidade de desafios
problemas inevitavelmente vão surgir. Como que vocês lidam com essas questões? O que vocês acham mais difícil hoje na parte de gestão da empresa? Eu, particularmente falando, eu acredito que seja a parte de estruturação. Então, tanto na parte de contábil, né, de tributação e tal, essa parte financeira que, assim, não tem como quebrar as pernas de qualquer um se for feito de forma inadequada. E na sua parte de trabalho, você é excepcional nisso, a gente fica super feliz em integrar seu time. E também a parte de gestão, que é exatamente a pessoa se sentir pertencente e valorizada. Porque nós não somos nada sem pessoas. Então, se o colaborador que está com você ali todo dia, se ele não veste a camisa, se ele não acredita no que ele está fazendo, não faz sentido tê-lo com você. E se você obrigatoriamente não reconhece o trabalho e esforço que ele está fazendo ali todos os dias para estar com você e fazer o negócio acontecer, você também está falhando nisso. Então, eu acredito que esse seja o desafio, você encontrar a pessoa certa para o cargo certo. E existem personalidades diferentes. Então, talvez a pessoa fique quebrando a cabeça, né? Meu Deus, eu já pedi, já solicitei, já tentei ajudar, e essa pessoa que não executa bem essa função, o que eu vou fazer? Você tem que analisar o perfil psicológico do seu colaborador. Então, vai ter a pessoa que vai ser mais sociocomunicativa, e aquela pessoa ali, se for um serviço de saúde, como é no nosso caso, ela tem que estar na linha de frente de comunicação. Aquela pessoa ali, ela não tem tanto carisma, mas ela se dá super bem com números, então ela tem que ficar na parte financeira, né, administrativa ali, talvez de recebimento, de cobranças, enfim, não sei, né. E na parte de atendimento direto ao paciente, que é no nosso caso, né, do cliente, tem que ser uma pessoa carismática, simpática, né, tem um jogo de cintura, que saiba sentir as dores daquela pessoa. Então, se a pessoa ali, ela quer comprar uma calça, tem que ser uma pessoa que tenha paciência para mostrar os tipos de calça, como que aquela calça vai vestir, se aquele tecido é confortável, se não é. Então, na nossa parte de serviço de saúde, se vai a forma como a pessoa vai recepcionar aquele paciente, a sala tá organizada, né, ser proativo, querer conversar, enfim, abrir um sorriso para a pessoa, né? Acho que o sorriso abre portas e você tá conversando, seja em qualquer área, um sorriso vai te abrir portas. Perfeito. Assim, a parte de gestão que eu observo principalmente na clínica é que os nossos colaboradores, eles têm que estar felizes no que está fazendo, né? Eles não podem estar acumulando funções, que a principal função que eu acho que sobrecarrega, dá errado e acaba virando um problema para a empresa em si. É você pedir para o seu colaborador que mexe com a parte de orçamentos, ele fazer também a parte de caixa, ou vice-versa, ou uma coisa ou outra. Então, os nossos colaboradores lá, eles são bem específicos em cada parte, bem treinados em cada parte para gerir a empresa, né, de uma forma como um todo, mas cada um no seu núcleo, especificamente, para assim a empresa funcionar da melhor forma correta, da melhor forma possível. Então, é isso que eu vejo principalmente como um fator primordial para que uma empresa seja bem gerida, né. Pessoas certas no local certo, fazendo aquilo que ele Com tem treinamento aptidão para fazer, né? específico também, né. Então, sempre tá procurando fazer essa pessoa melhorar naquela área dela, não sobrecarregar ela cada vez mais com 1001 funções. Então lá na clínica tá bem separadinho, né, parte de financeira, parte de secretária, parte de lead, a parte de marketing, a parte de stores, a a parte do café, a parte da limpeza, a parte das auxiliares, né? Tudo é bem centralizado ali para dar tudo certo. Então a gente dividiu aquilo para que dê tudo certo e seja bem organizado. É porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Meu Deus, é mais um gasto, é mais uma pessoa, é mais uma responsabilidade, é mais uma tributação. Mas quando você entende que os processos precisam ser bem estabelecidos, né, e que eles precisam de uma responsabilidade individualizada, ou seja, que quando você tem pessoas fazendo o serviço certo, na hora certa, da forma certa, todo mundo ganha junto, né? Então aí você consegue melhorar o seu faturamento, entregando mais qualidade, mais resultado, e aí o que você imaginava que poderia ser um gasto, né, ali desnecessário, você vê que na verdade é um investimento. Então acho que é isso. A intenção principal é que a clínica ela funcione como uma orquestra, né? Cada um no seu instrumento e no final sai aquela música linda. Perfeito. É uma parte bastante importante, vocês falaram isso de forma direta e indireta, são a questão dos processos, né? Ter bem definido o que fazer, como fazer e quem fazer.
Então, muitas vezes eu vejo empresários batendo cabeça, né, na empresa dele. Uma empresa, por menor ou maior que seja na área da saúde estética ou qualquer área, uma empresa ela tem vários departamentos. Departamento de compra, departamento comercial, atendimento, pós-venda, financeiro, recursos humanos, parte de gestão de pessoas, tem a parte estrutural ali de manutenção, limpeza, etc. Então, são vários departamentos. E nem sempre você vai ter uma pessoa para cada função, para cada departamento. Então, se você não tiver um mapeamento correto, se você não estruturar, né, o que fazer, como fazer, quem fazer, as necessidades da sua empresa, as rotinas diárias, o colaborador chegar, saber o que ele tem que fazer, a hora que tem que fazer, se um colaborador faltar, quem que é o backup, se tudo isso não tiver muito bem mapeado, essa orquestra, né, que o Matheus falou, né, a empresa rodando ali como se fosse uma orquestra, cada um no seu instrumento, ou como um reloginho, um motor, a sua empresa não vai ter resultados. Às vezes você vai ser muito bom em vendas, vai entrar muito dinheiro, mas se você não tiver uma boa gestão financeira, se você não tiver um bom suporte contábil, tributário, você vai perder dinheiro mesmo vendendo muito. Já tem empresa que tem todo o back-office estruturado, tem uma boa gestão, boa estrutura, mas não vende. Não tem departamento comercial, não tem marketing para atrair. Então, essa parte de gestão ela é muito importante para o empresário da saúde estética, principalmente. Vocês, né, que são da área da saúde, vocês não aprendem, né, na faculdade. E hoje, na verdade, a maioria das profissões não aprende a empreender, não aprende gestão, não aprende número, não aprende sobre imposto, não aprende sobre nada. Geralmente vocês aprendem muito sobre a parte técnica e às vezes quando vocês formam, né, saem da faculdade, tem muito conhecimento técnico, às vezes nem tanto, mas tem ali para você poder começar a trabalhar, mas não sabe vender. E às vezes começa a querer aprender a vender e fazer marketing, mas depois não sabe gerir. Então essa parte de gestão ela é muito importante e eu vejo que o crescimento de vocês também é importante porque vocês são estruturados, são organizados, têm gestão bem feita. E sobre a parte contábil e tributária, né, sobre essa parte entre aspas, burocrática, é muito importante, principalmente para um estabelecimento, para uma empresa de saúde, de estética, ter tudo isso aí mapeado. É um complexo de coisas, contratos, né, termos, fichas que os seus pacientes têm que assinar, que os seus prestadores de serviço têm que assinar, que os seus colaboradores têm que assinar. Você tem ali a sua parte de alvarás, a parte de regularização, conselho de classe, alvará de vigilância, bombeiro, QNES, licença ambiental, funcionamento, ou seja, tem toda uma parte documental para você até começar a trabalhar. E depois disso, depois você começa a faturar, começa a comprar, pagar, vender, receber, você tem a parte de gestão financeira, contábil, processo, fluxo de caixa, DRE, e por último ainda vem a parte tributária, que tem muitas empresas que têm muitos problemas tributários, pagando o imposto de forma errada. Alguns pagando a mais, sem necessidade, podendo ter redução, ter economia, podendo até às vezes recuperar o que pagou a mais. E tem empresa que está pagando menos e criando um passivo para poder, lá na frente, ele ser cobrado aí pelos últimos 5 anos e ter ali muitos problemas. Então, essa parte contábil, tributária, financeira, essa parte de gestão, essa parte jurídica, essa parte documental é muito importante. Muitas vezes os profissionais de saúde estética, prestadores de serviço geral, negligenciam essa parte, focam muitas vezes só na parte técnica, né? E outros focam muito ali na parte de vendas, mas esquece esse back-office de gestão. E eles falaram aqui muito bem sobre esse tema e com certeza trouxe aí vários aprendizados. O que eu posso pegar como resumo para vocês, ambos falaram e a gente vê que há uma sintonia e não foi combinado, é a parte de valorizar as pessoas, ter as pessoas certas, no local certo, bem treinadas, bem posicionadas, sabendo ali o que tem que fazer e com certeza o resultado de vocês passa por isso. Para a gente finalizar, com um resumão de tudo isso que a gente falou, né, tanto na parte de brand, posicionamento, tanto na parte de gestão. Eu queria que cada um de vocês deixasse aí alguns conselhos, algumas dicas rápidas para quem estiver assistindo e para que essas pessoas possam aplicar ali de forma prática, para que eles possam também chegar aí a um lugar de sucesso como vocês. Da minha parte, né? Ganhar dinheiro é uma habilidade. Então, existem pessoas que desenvolvem essa habilidade a curto prazo, existem pessoas que vão conseguir desenvolver isso a médio e longo prazo. Isso demanda de pré-requisitos pessoais, de experiências e também de estudo. Então, você se capacitar, nunca se acomodar, não achar que você nunca pode aprender, você sempre pode melhorar. Seja na parte técnica administrativa ou seja na sua parte de desenvolvimento pessoal também da sua atividade, né? E não deixar de ouvir o seu cliente final. Seja um retorno positivo ou um retorno negativo. Eu, particularmente, eu sempre aprendi mais com os feedbacks negativos. Porque eu não gosto daquela pessoa que me bajula, eu gosto daquela pessoa que me tira da minha zona de conforto, que me fala a verdade para que eu consiga melhorar e cada dia mais entregar um resultado final melhor. Além de valorizar não só a opinião do seu cliente final, mas também de quem está trabalhando com você todos os dias.
Então, você ter um olhar atento, né, um ouvido atento ali para saber realmente o que está acontecendo, quais são as partes que precisam ser reestruturadas, o que precisa ser melhorado, né? Então, para quem trabalha comigo, eu sempre falo, olha, se você vê uma novidade, alguma coisa que eu possa estar melhorando, que possa agregar no trabalho de todo mundo, no seu trabalho, no seu desempenho, fala comigo, fala com o Matheus, que a gente vai querer sempre entregar o melhor. Levantou o sarrafo de novo, hein? Olha, para quem está começando, a dica principal que eu dou, assim, foque em executar bem, né? Que é o que você vai poder fazer no início. Depois foque no seu Instagram, né, que é a sua vitrine do seu trabalho. E gradativamente você vai subindo a régua até você conseguir uma estrutura, você conseguir um marketing e assim sucessivamente subindo. O que eu vejo muito é pessoas que botam o CNPJ acima do CPF. Ela cresce o CNPJ e o CPF está aqui ainda. Então, o modelo correto de você crescer é você tem que ter o CPF sempre ou igual ou maior do que o seu CNPJ. O que é isso? Muita gente, às vezes, tem uma estrutura mediana e ela acha que simplesmente, se ela tirar um empréstimo e fazer uma estrutura superior, classe A, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ter mais pacientes, ela vai melhorar, ela vai ter outra visão. E simplesmente isso não acontece. Né? Por quê? Porque a pessoa fez o quê? Ela subiu o CNPJ acima do CPF dela, não comporta. Então, o que vai acontecer a longo prazo, a maioria das vezes, aquela estrutura ali vai cair. Então, teve a transição da nossa clínica antiga para a nova, né? Então, a gente sugou tudo que era possível sugar aquela estrutura que a gente tinha. Quando não dava mais para crescer dentro daquela estrutura, a gente foi lá e fez uma estrutura compatível com o que a gente é hoje. E não com o que a gente vai ser daqui 10 anos. Então, é isso que eu falo para os nossos ouvintes aí, que seja pé no chão. Não seja deslumbrado em tentar ter uma estrutura igual a do colega sem poder ter essa estrutura. Isso é importante, hein? A gente vê muita gente esbarrando nas pernas e eles acham que é só pegar e se alavancar, né? E vai fazer tirou empréstimo, contrair dívida e aumentar uma estrutura. Mas quem vai comprar? Quem que vai lá? Cadê os clientes? Cadê o dinheiro para bancar aquela estrutura, né? Para pessoas, a própria experiência, né? Que você tem que oferecer para o paciente. Isso aí é uma... porque não é só a estrutura, né? Tem muita coisa por trás ali para aquilo ali girar. Então, às vezes a pessoa, ela não tem nem o conhecimento para saber que aquilo que ela tá almejando não é somente estrutura. Existem gastos ali que ele não faz nem ideia. Então, aí no final, quando ele tá lá, ele fala, meu Deus, o que que eu fiz? Aí vem o desespero. E o principal aí vem é o desconto, paciente, o cliente, desconto. Né? Aí o que que acontece? Aumentou a estrutura e tá dando desconto para tentar desafogar a margem dele que tá muito baixa. Então, ele cai num loop de erros ali que leva ele pro buraco. Né? Perfeito. Esse é o ponto que você abordou aí, que muitas pessoas falam da questão da precificação e o posicionamento está diretamente ligado, né? Se você tiver um posicionamento mais premium, com certeza você vai conseguir cobrar valores mais premium, entregar um trabalho mais premium, é tudo um conjunto de coisas. Então foi aqui um conjunto, né, de vários aprendizados, né, com esse casal que empreende, que tem sucesso, que tem resultados na estética e com certeza muitos insights para que você aí anote e aplique aí no seu negócio. Para você que já ainda pretende abrir o seu negócio, com certeza vai ser de grande valia para você. Eu queria agradecer vocês, né, por ter aceitado aí o convite, pela presença, foi muito bom receber vocês. Eu mesmo, particularmente, aprendi bastante, não vão ser só as pessoas que vão estar nos assistindo aí depois. Queria realmente agradecer e que vocês continuem aí, né, percorrendo esse caminho, né, mudando a vida de pessoas, né, porque aquilo que vocês fazem, vocês mudam a vida das pessoas, né, vocês realizam sonhos e que vocês cresçam cada vez mais, que vocês possam prosperar e alcançar aí lugares altos. Obrigado mesmo de coração. Obrigado. Imagina, Maicon, a gente agradece pelo convite, desejo todo sucesso em dobro. Amém. E você tenha vida longa, né? Saúde e abundância para você e para toda a sua família. Amém. E quero deixar um convite aqui para você conhecer a Clínica Zaya Complex aqui no setor aeroporto, em Goiânia. Vai ser um prazer te receber na nossa clínica, te entregar uma experiência incrível, te satisfazer e atender às suas necessidades. E a gente também tem a parte complementar médica lá na clínica. Então, além da parte odontológica, a gente também tem os médicos que trabalham lá na parte de
implante capilar, tratamentos de intradermoterapia capilar, tem a parte de harmonização corporal também, remodelação glútea, que a mulherada adora. Tem também o Dr. Pedro Fragoso lá trabalhando também na parte de cirurgias estéticas de face. Então, acho que a questão da transparência também no atendimento, né? Eu que trabalho ali na parte de harmonização, nunca me propus a entregar um resultado para o meu paciente que não fosse satisfatório. Então, eu sempre ouvi o que ele queria como resultado final e eu sempre indiquei, né? O melhor tratamento possível. Então, apesar de não fazer essa parte, a gente tem o médico lá necessário para isso. É isso aí. Obrigado, Maicon, por a gente poder estar passando um pouco da nossa experiência aqui hoje, né? Maicon, que eu conheço há pouco tempo, foi indicação de alguns amigos, né? E já considero um amigo, é meu paciente, colocou as lentes de contato comigo também lá. Fico feliz, né, dessa oportunidade de estar falando um pouco sobre brand, sobre posicionamento, sobre de tudo um pouco aqui para pessoas entenderem como funciona uma empresa, que não é algo tão simples, né? Principalmente na área da saúde e serviço, que é algo que é muito desafiador, porque a concorrência é muito grande. Se você não tiver um diferencial, Você é engolido pelo mercado. você é engolido. E às vezes falo se isso, prostitui também, hoje tem problema de prostituição, de concorrência, preço. eu falo para muitos amigos meus de profissão, que tá formando às vezes, já tá quase lá, virando dentista, eu falo, você tem que se empenhar bastante, porque tem mais dentista do que Uber em Goiânia. Então você tem que ter um diferencial. Não se acomoda, estuda, né? Tenta ter um diferencial, ter uma visibilidade diferente, tem que tentar ter uma imagem totalmente diferente do restante para que você consiga prosperar nessa profissão. E é uma somatória de muitas coisas que a gente falou aqui hoje, né? Existem tantos detalhes que a gente precisa se atentar que às vezes a pessoa acaba desistindo. Mas ela não precisa saber de todos os detalhes ao mesmo tempo. Ela vai acumular bagagem. E aí, com o tempo, né, que eu falo do imediatismo que as pessoas têm, que não espera o processo acontecer, com o tempo, você acumulando essa bagagem, você vai conseguir ter uma visibilidade e prosperar financeiramente e profissionalmente. Respeitar o tempo. É isso aí, respeitar o tempo. Perfeito, foi uma aula muito bom. E agradeço você, né, por assistir mais um episódio do LucraCast. Aprenda, né, e execute aí aquilo que você vem aprendendo aqui conosco aí em cada episódio. Aguarde até o próximo, mais convidados especiais e até a próxima. Valeu, abraço.